Gente, boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Mais uma live mega especial com Seguivida, com a Seguivida Isabela. Ela vai participar pra gente, contar a sua experiência sobre a trombose, tá? Vocês estão vendo que meu rosto tá vermelho? É o tratamento pro melasma. Boa noite, Beth! Deixa eu amarrar a gafurina aqui, gente, que hoje foi corrido. Corrido. Acho que eu vou colocar um filtro porque minha cara tá feia. Ai, agora ficou mais bonita. Ficou mais vermelho, né? Boa noite, seja bem-vinda, Giovana, Isabela, que é a nossa convidada, Patrícia, Maiara. Gente, tá funcionando assim, ó. Toda terça-feira tem live aqui. Aí, numa terça é uma seguivida para compartilhar experiência com a gente. E, oi Camila, sua menininha melhorou? Ai, difícil ser mãe, né, gente? Então, o que eu tava falando, numa terça-feira é uma seguivida e na outra terça-feira um profissional. Hoje é a seguivida Isabela, ela vai compartilhar a história dela depois de 2 tromboses, tá? Sandra, senhorita Lê, Rafael, Mari, Edmara, Betânia, sejam bem-vindas, Daphne. Eu acho esse nome tão chique, gente. Daphne Isabel, muito chique. Doutora Marina, Keila, Beth, sejam todo mundo bem-vindo para a live. Se vocês tiverem vontade de participar da live, Rafa, Sandra, somos sim guerreiras. 12, beijão, Betânia. Se vocês quiserem participar da live, é só vocês me avisarem que eu fiz uma listinha de quem quer contar a história. E aí, com o passar do tempo, eu vou chamando por ordem de chegada, tá? Você só me manda o tipo de trombose que você teve, porque eu quero trazer um exemplo de cada, né? Nós já falamos de trombose cerebral, nós já falamos de embolia. Então, eu quero trazer um exemplo de cada. Aí, vocês me mandam mensagem. E agora, gente, sabe o que tem que fazer? Vocês têm que pegar o aviãozinho e encaminhar para todo mundo. Só assim a gente divulga a nossa causa. E aí a pessoa, se interessar, participa. Se não interessar, ela que tá perdendo. Tá bom? Eu já vou aqui, ó, encaminhar para todo mundo. Pego na lista aqui, gente, e mando para todo mundo. Todo mundo. Todo mundo pode ter trombose? Não é só uma pessoa ou outra? É lógico que existem fatores de risco que deixam a gente mais vulnerável, mas qualquer ser humano pode ter trombose. Então, vocês encaminham para todo mundo. Enviei. Você já enviou o seu? Sebastião, Jéssica, Marine, todo mundo bem-vindo. Já vou chamar. Boa noite, Maiana. Boa noite. Já vou chamar a nossa convidada especial. Vou ligar o cronômetro, porque a gente empolga falando, né? E chora. E acontece de tudo, né? E a gente esquece do tempo. Ai. Então, Heloídes, boa noite. Rogério, Nata, sejam todo mundo bem-vindo. Deixa eu chamar a Isabela. A Isa. Cadê ela? Isabela, cadê você? Você tá aqui, né, mulher? Se você tiver aí, me manda o convite, porque aí fica mais fácil. Eu tô te procurando aqui, não tô achando. Isabela. Achei. Já convidei a Isa. Oi! Oi, Boa noite. boa noite.
Boa noite, meu povo. Oi, Isa, obrigada por você ter aceitado o convite, ter se disposto, né, a participar aqui com a gente. Fico muito Eu que te contente. agradeço. Deixa Nossa, eu que te agradeço. Olha, o momento é seu. Nós vamos fazer assim, ó. Você se Tá, apresenta, conta a sua história e eu vou ficar de olho nas perguntas, tá? Aí você pode tá ficar à ok. vontade. Que aí, quando eu te dou um sinal, eu falo, Isa, ó, tem essa pergunta. Aí a gente esclarece. Você já convidou todo mundo para te ver, te ouvir? Convidei minha família, minhas amigas, eles estão aí, que eu já tô aqui vendo. Sandra, minha irmã, comadre, já tá aqui ligadinha, que Gracinha. me acompanhou. Tá bom. Então, o momento é seu, tá? E aí eu vou olhando as perguntas aqui e espero que esse momento seja muito bom para a gente compartilhar as nossas Sim, experiências, nossa força, nossa garra e nossa luta, tá bom? sim. Que a gente possa também ajudar outras pessoas que passaram nessa fase, né? Como a gente passou. Então, gente, meu nome é Exatamente. Isabela, tenho 33 anos, vou fazer 33 anos agora, segunda-feira. Sou aqui de Salvador, Oh! ficando velha segunda-feira. E sou aqui de Salvador. Como vocês viram, eu já tive 2 episódios de trombose, né? O primeiro episódio eu tinha 25, 26 anos, né? E naquela época, anos atrás, era difícil ver gente dessa idade ter trombose. Tanto é que foi muito difícil para descobrir. Então, foi uma semana eu sentindo muita dor de cabeça, eu tive febre, e eu subia, descia posto, ninguém sabia. Disseram que eu tinha infecção intestinal, eu voltava para casa. E aí, no último dia, que foi meu último sintoma, que eu lembrei de você, que foi a perna. Então, eu acordei com minha perna o dobro do tamanho. E aí, eu não tinha ideia do que era trombose. Eu não sabia, mesmo quando o médico disse, eu disse, gente, o que é trombose, pelo amor de Deus? E aí, eu lembro que eu fui para o hospital. Na época, eu não trabalhava. Eu fui para o hospital daqui de Salvador, pelo SUS. Chegando lá, eu comecei a falar os sintomas e esqueci da perna. Por último que eu falei minha perna. Minha perna, quando eu falei a perna, ele falou, deita na maca. E eu tinha andado, eu tinha corrido. Sandra me acompanhou muito porque ela estava comigo, eu não conseguia nem mais andar. E eu disse, gente, eu vou morrer, porque se é minha perna esquerda, é alguma coisa no coração. Enfim. E aí eu lembro que foram 2 médicos. Um médico olhou minha perna. A minha perna estava tão inchada, gente, que quando ele colocou o dedo, fica fundinho, né? De tão inchada Fica. que tava. Tava desse jeito. E aí ele saiu da sala e chamou um outro médico. Eu falei, pronto, que eu não sei o que é que eu vou fazer. Aí o outro médico, de uma idade mais avançada, ele falou, olhou e fez assim, é trombose. Eu falei, meu Deus. Saí da sala, fui fazer o Doppler. Nesse Doppler, eles conseguiram ver um trombo na batata e um trombo na coxa. Foram 2. Nossa. E aí eu já saí da. Aí a médica falando e tal, não, você vai ficar internada e tal, tal, tal. Só que ninguém veio me explicar. Isabela, você tá com. Ele falou que eu tinha trombose, a enfermeira veio, já colocou acesso e a Clexane. Primeiro passo foi a Clexane. E eu não sabia o que era Clexane. Quando eu vi a agulha pequena, eu falei, não. Para quem não sabe, Clexane é uma medicação que a gente toma, né, Thalita? Para É. prevenir o trombo, né? Isso é o nome comercial da enoxaparina, que é um anticoagulante injetável, né? E aí a gente toma no ambiente hospitalar e às vezes Sim, até em casa. exatamente. Então foram. Eu fiquei internada, foram 18 dias na minha primeira internação. Eu tomava banho na cama, Dói porque eu não muito. podia muito. Muito na primeira aplicação, quando ela aplicou, eu peguei no braço dela, já querendo gritar, porque eu nunca. Minha barriga ficou toda roxa. As enfermeiras já diziam: meu Deus, Isabela, respire. Porque aí eu lembro que meu pai comprou uma pomada para eu poder passar no hospital, para poder melhorar. Porque Uhum. para mim doía mais no braço e na coxa, porque a gente pode tomar no braço e na coxa, né? Pode. Aí você preferiu a barriga. Isso. Então eu tomei todas na barriga, uma de manhã e uma de noite, sempre. Então foram 18 dias internada nessa primeira.
E aquela pesquisa, né? Fez alguma viagem longa? Tem alguém na família que tem histórico? Não, não. Então, realmente foi seu anticoncepcional e me mandou para casa. Você O estava meu tratamento. fazendo uso de anticoncepcionais. Exatamente. E aí eles disseram que realmente foi um anticoncepcional. Só que eu não fiz nenhum exame específico. Eles só disseram que foi um Tá. anticoncepcional e foram 6 meses usando varfarina. Só. E aí acabou 6 meses, eu Tchau e voltei à minha benção. rotina, tchau e benção. Ia para lá, tirava sangue toda semana, tá tudo ok. Voltei à minha vida normal sem utilizar o anticoncepcional, porque a única coisa que foi prescrita foi não utilizar o anticoncepcional. Pelo menos, né, Só, pai? exatamente. E aí, 4 anos se passaram, eu comecei a sentir minha perna novamente, a minha perna esquerda. Só que nesse intervalo da primeira trombose para a segunda foram 4, 5 anos, né? Então eu já tinha feito muita pesquisa para saber, mas nunca pesquisei sobre a síndrome. Eu pesquisava sobre trombose. Quando eu comecei a sentir a minha perna no segundo episódio, eu falei, meu Deus, eu não acredito que voltou. Eu já sabia que eu Entendi. estava com trombose de novo. E foi muito rápido. De noite eu estava doendo, no outro dia eu já estava mancando. E eu lembro que eu fui para o hospital aqui perto de casa, que é um hospital maravilhoso, que é o Hospital do Subúrbio, aqui em Salvador. Não Uhum. tenho o que reclamar. E chegando lá, eu já fiquei internada. Só que assim, eles me viram, foram 4 anos depois, eu tinha 28, 29 Uhum. anos, não lembro. E aí eu lembro que tinha um menino na cadeira de rodas e eu estava em pé. E aí a enfermeira disse, não, você consegue ir andando para poder fazer o Doppler. E ele vai na cadeira porque ele é mais grave do que você. Eu fui mancando da sala até fazer o Doppler. Quando chegou lá, eu disse, eu tenho certeza que eu tô com trombose. Aí eu conversei com ele, não, doutor, já tive o primeiro episódio, há 4, 5 anos atrás. Foi ele começar o exame, ele falou, Isabela, tem um trombo aqui. Esse trombo foi na coxa. Entendi. Vai ficar... Eu já saí na cadeira de roda, já chorando, porque eu já estava imaginando passar por todo aquele processo de ficar internada dias, fazer exame de sangue um dia sim, um dia não, utilizar o Clexane, e enfim. E aí eu já vim chorando muito, muito. Eu acho que a minha segunda internação foi mais sofrida do que a primeira, porque eu já sabia de tudo que ia acontecer e mais um pouco, né? É. Porque quando os médicos vinham falar comigo e via que era o segundo episódio, aí sim que eles foram, a gente tem que começar a investigar É. só no segundo episódio, para poder ver o que está acontecendo. E eu acho que foi no quarto, quinto dia da internação que uma médica passou a tomografia com contraste. Nunca tinha feito esse exame. E aí eu lembro que eu fui, chegou lá, eu estava chorando demais, porque eu nem sabia. Eu disse, eu sei que é tomografia, mas com contraste. Aí eu fui Não fazer. explicam, né, Isa? A Não, gente fica não, doidinho da cabeça. não. Aí eu lembro que no outro dia meu pai ia me visitar todos os dias. Meu pai deve estar dormindo na hora dessa, mas eu acho que alguém vai estar gravando para mandar para ele. Pai, eu te amo demais. Depois eu vou, a gente baixa, a gente disponibiliza para você Sim, também, tá? tá bom. E aí meu pai, no outro dia, eu disse, meu pai, eu fiz o exame, a tomografia com contraste. Meu pai, meu Deus, o tempo de você morrer, porque contraste mata. Eu disse, eu não sabia, mas eu fiz. Enfim. Aí no outro dia eu lembro que a médica veio de manhã para poder me explicar. E Foi aí ele falou, olha, Isa, tomografia abdominal? Foi, não foi ressonância, não? Foi tomografia mesmo? foi tomografia E com foi contraste. abdominal? Você Olha, sabe? olha, não lembro, Tá. Mas foi não para lembro. investigar, né? Isso, exatamente. Então foi nesse exame que eles conseguiram realmente. Eu lembro que eu fiz no dia, no outro dia, acho que 2 dias depois eu tinha um resultado, que foi quando o médico veio falar comigo. E ele fez, olha, Isa, a gente descobriu que você tem a síndrome de Corbett. Só que eu só ouvi ele falar síndrome. Quando ele falou síndrome, pronto. Desaba, Esse, né? pô, desabei. Aí ele fez, calma, não precisa, você é nova,
tem um procedimento, que é o stent. Mas assim, ele me explicou superficial. Então foi aquela coisa assim, aquela avaliação rápida, né? Falou referente ao exame de sangue e tal, e foi embora. Eu lembro que pelo SUS também, então eu não tinha. Hoje eu tenho um plano de saúde, hoje eu tenho um acompanhamento, graças a Deus. E aí eu lembro que lá no hospital que fizeram o exame, não fazia o acompanhamento. Não. Então eu tive que ir para outro hospital aqui em Salvador para ter o acompanhamento. Uhum. E chegando lá, esse médico, ele falou, olha, não precisa a colocação do stent. Você é nova e tal. Só que eu fiquei com receio. Foi aí que eu te encontrei. Foi aí que eu fui pesquisar. Porque eu achei que não tinha muita informação. E aí eu fui para a Uhum. internet, eu fui para o Instagram. Aí eu te encontrei, assisti tudo, ouvi tudo. Eu disse, não, gente, agora eu tô entendendo. E aí que eu fiquei mais tranquila. Porque para mim, eu disse, eu vou ficar privada de muita coisa. E não é Aham. isso. Né? Eu acho que as pessoas elas não sabem a gravidade real da trombose. Então, a trombose mata. Então, Uhum. tanto no meu trabalho, eu converso com as meninas, eu conto a minha história. Eu faço questão de falar referente ao anticoncepcional. Gente, pelo amor de Deus, toma cuidado e tal. Porque eu não tive essa informação. E Uhum. aí, continuei fazendo acompanhamento lá e tal. E aí, quando eu comecei a trabalhar, graças a Deus, eu marquei o médico, que é ótimo. Eu não lembro o nome dele, eu acho que eu até anotei. Que eu faço acompanhamento com ele de 6 em 6 meses, eu faço Uhum. tomografia. Ele também não indicou para mim a cirurgia. Eu lembro que eu ainda te mandei, meu médico não indicou a cirurgia. Aí você fala comigo, não, Isa, depende, não são todas as pessoas e tal. Aí eu conversei com ele por que eu não poderia fazer a cirurgia, né? Aí Aham. ele falou comigo referente à minha idade. Então, hoje eu parei de malhar um pouquinho, mas eu sei que eu tenho que voltar, que eu não posso ficar acima do peso. Então, hoje em dia eu tenho mais controle quando alguém me fala, Isa, vou fazer um ovo frito. Eu falo, eu não vou comer ovo hoje, que eu não posso comer ovo. Só amanhã, Entendi. vou ver como é que tá meu sangue. Então, tudo isso a gente, graças a Deus, eu tenho ainda esse controle. Eu faço exame de sangue, faço direitinho o meu acompanhamento. Tenho que voltar, que eu tô parada. Uso a meia compressiva, que é muito importante. Eu Uhum. vejo que algumas pessoas reclamam referente ao calor. Isso não me incomoda. Eu fico, gente, no começo me incomodava, né? Que eu ficava morto de vergonha. Só que hoje em dia eu saio tranquilamente de meia. Às vezes eu vou aqui, eu jogo o lixo fora e volto com a meia. De noite eu coloco, eu tiro. Ótimo, E ótimo. foi. Isa, deixa eu só esclarecer pro pessoal aqui. Eles estão perguntando o que que é Sim, a síndrome. Porque você falou do sustão, mas não explicou. Gente, a sim. Isa, assim como eu, ela tem a síndrome de Cocket ou síndrome May Turner. Aí é uma síndrome compressiva onde a artéria comprime a nossa veia na região abdominal e é justamente a veia que desce para o membro inferior. No caso, membro inferior esquerdo. Ela teve duas tromboses no membro inferior esquerdo. Todo mundo que Esquerdo. fala assim, gente, teve trombose na perna, eu já falo direita, esquerda. Pesquisa, né? Vai pesquisar, porque às Sim. vezes poderia evitar esse sofrimento. E outra coisa, antes de eu te passar a palavra, Isa, é que o pessoal tá falando, especialmente o Rafa perguntou se homem pode ter trombose, porque a gente fala de anticoncepcional, mas qualquer pessoa pode ter trombose. Anticoncepcional é apenas um dos fatores de risco, mas os Exatamente. homens podem ter a síndrome de Cox, não saber, um trauma no futebol ou em qualquer outro lugar pode causar trombose, cigarro, a Covid-19 é um novo fator de risco, longas viagens, trabalhar muito tempo em pé ou sentado sem movimentar são fatores de risco para trombose. Então, não é uma questão, trombose não é uma questão de gênero, de raça, de classe social. Eu falo que trombose é democrática, né, Isa? Qualquer pessoa pode ter, entendeu? Porque a gente toca muito no ponto do anticoncepcional, porque Sim. é um fator de risco evitável. A gente poderia não tomar, a gente poderia ter ou usar outros métodos contraceptivos, tá bom? Eu queria que você falasse, né, explicasse sobre essa questão agora, né, porque você teve duas tromboses, já sabe que tem a síndrome, como que é o seu acompanhamento, né?
e como que você se vê na vida de trombose, assim, a vida depois da trombose. O acompanhamento são de 6 em 6 meses que eu tenho. Eu lembro que o último acompanhamento foi recente, foi maio, junho, se eu não me engano. E eu conversei com ele porque eu sempre pergunto do stent. Aham. Porque eu tenho essa dúvida por conta do stent. Eu fico, pô, será que eu vou me sentir melhor? Porque às vezes, quando eu ando muito, aí a perna. Ah, tá. Aí eu fico muito tempo sentada, incomoda. Às vezes, quando eu tô muito tempo sentada, quando eu levanto, se eu colocar um short, já sinto que a perna já aumentou um pouquinho. Então, eu sempre bato nessa tecla com ele, só que ele, Uhum. não, Isa, vamos esperar mais um pouco. Ele chegou a dizer para mim que o stent é uma cirurgia para gente de idade, que não me aconselha a fazer cirurgia agora. E eu fiquei nessa dúvida de pô, vou em outra opção, procuro outro médico. Tá. E eu lembro que eu também falei isso com Isa, você, referente a uma segunda opinião. eu vou contar minha história. Essa questão Sim, do stent, ela realmente é muito particularizada. Na verdade, tudo em saúde é particularizado, né? E é assim, vai depender muito da avaliação médica e da sua tentativa. Por exemplo, eu fiz 3 angioplastias, né, com stent. Eu vivi uma fase muito boa com meu stent funcionando, mas hoje, eu já falei aqui, meu stent está fechado. O stent, ele é uma opção para a gente tentar desobstruir, na verdade, melhorar a passagem do sangue aonde tem a compressão. Mas precisa ter indicação realmente, porque é, é um corpo estranho, né? sim, sim. É como se fosse, entre aspas, né? Vocês podem ver lives, nós já falamos disso aqui várias vezes com os profissionais. É um corpo estranho. Então, no meu caso, tá fechadinho. Eu pretendo tentar abrir todo o tempo, as coisas estão evoluindo, igual você teve a sua primeira trombose tem um tempão, eu também tive a minha tem um tempão. Graças a Deus, as tecnologias vão evoluindo. E Sim, por quê? Eu vou falar do meu caso, né? E aí depois você pode conversar com outros profissionais. Nunca fiquem, gente, apenas com uma opinião, tá? Opinião médica. exatamente. Ampliem as possibilidades, principalmente agora que a gente tem teleconsulta. Procura profissionais de tudo quanto é lugar para você se informar. Porque, infelizmente, eu já tive algumas experiências ruins com relação a isso, que a gente fica só focado numa pessoa. Então, no meu caso, foi indicado o stent porque somaram-se 3 fatores de risco. Primeiro, eu tive a primeira trombose, que foi uma trombose alta, igual você teve, né, na coxa. A trombose, gente, quanto mais alta, mais risco tem. Por quê? Se o trombinho vai lá pro Sub. pulmão, a gente tá lascado, né, Isa? O medo dos médicos é justamente esse, o trombinho subir. Então, eu tenho esse fator de risco. Uma vez que a gente teve trombose, a chance de ter nova trombose aumenta. O meu segundo fator de risco, eu também tenho a síndrome de Cockett, né? Que é a síndrome compressiva. O pessoal está perguntando aqui, atinge só as pernas e tal. As síndromes compressivas, gente, elas atingem os membros inferiores. Tem outras síndromes compressivas em outras partes do corpo que também pode atrapalhar a circulação. Aí tem Sim, outros nomes, e aí a gente tem que chamar um especialista para verificar. Mas, de modo geral, as síndromes, especialmente a de Cockett, ela atinge as pernas, né? E principalmente, né, a perna esquerda. esquerda. Mas tem várias síndromes, gente. Tem cada nome muito complicado. Essa é a mais comum. E aí, somado uma trombose mais a síndrome, eu também tenho trombofilia, entendeu? Então são 3 fatores de riscos. O que que os médicos pensaram no meu caso? Olha, a chance de você ter outra trombose é muito alta. Então a gente vai colocar o stent e tentar abrir a sua veia para os seus fluxos ficar melhor. E eu topei, eu sabia dos riscos que pode fechar, eu sabia de todo o perrengue, né? Mas eu quis tentar.
né? Aí tem muita gente que fala assim, porque como o meu stent está fechado, né? Não tá legal, a circulação não tá boa. Tem muita gente que fala assim, Thalita, você arrependeu de ter colocado stent? Eu falo que não. Por quê? O meu perfil, Isa, e para vocês que estão aqui, é de tentar todas as possibilidades Sim, conforme a indicação médica. Mas tem casos que não vai ser necessário. O médico vai saber avaliar. A gente também não pode fazer uma cirurgia, porque toda cirurgia tem riscos, né? risco. Só por vontade, né? É o médico que tem que dizer da importância. Então, você pode acalmar seu coração, né? E se você ficar assim, né, pergunta para outro especialista, você entender os riscos. Porque, por exemplo, hoje eu faço exercício físico, né? Mas eu não dou conta de fazer agachamento. Sabe aqueles agachamentos? A gente não dá conta. Eu sinto aqui minha virilha. Não dá conta e nem Eu pode, né? também. Os médicos ficam loucos quando vê a gente fazendo essa. Então, Eu na academia eu olhava assim e dizia, gente, não dá. eu não faço, né? Eu Não, também. não pego força, sabe aquele trem de fazer que o povo faz? Não, Não dou conta. Então, o estente tem que ter esse cuidado, né? E, e aí, cada situação é diferenciada, mas é, tem que ver a indicação médica para cada situação, né? E eu não sei, ele pontuou com relação à idade, né? Eu não sei se tem, assim, restrição e tudo, mas busca outras opiniões para ficar à vontade, né? Para você ficar à vontade. A Fernanda tá perguntando se dói a virilha. Não é uma dor, é um é tipo incômodo. desconforto. Sim, Isso. A gente, a gente sente uma coisa ali, não é uma dor, tipo assim, insuportável, né, Isa? exatamente. Né? É um incômodo realmente na virilha. E aí você tá deitada e do nada começa aquele incômodo na virilha, eu já fico, deixa eu colocar minha Uhum, meia. exatamente. Exatamente. E Isa, o que que é importante? A virilha, quando a gente está sentado, a gente tem que pensar assim, ó, nossas pernas estão dobradas. A gente atrapalha um pouquinho o fluxo, né? Porque não A dá circulação. uma quebradinha ali na veia. Então, esses raciocínios, gente, a gente tem que começar a fazer para a gente entender o nosso corpo, O né? nosso, Você, exatamente. você já sabe, né? Onde que dói, o que que você pode fazer. É isso que eu explico aqui pro pessoal. A gente tem que começar a observar o nosso corpo, até pra gente contar pro médico o que que a gente tá sentindo, não é E verdade? começa a ser uma coisa automática, porque quando a gente está deitado ou sentado e a perna dobra, no automático é muito rápido. Deixa eu tirar, deixa eu desdobrar, deixa eu ficar reta, deixa eu colocar uma almofada. Porque eu lembro que na primeira vez que eu fiquei. A primeira vez eu acho que foi um pouco mais. As duas foram graves, mas a primeira, pelo fato da Aham. minha idade, eu lembro que a minha cama ela não ficou reta, né? Não, Eles né? colocaram minha cama, tipo, suspensa mesmo. Eu não podia nem ir no banheiro andando. Eu lembro que eu fiquei uns 3 ou 4 dias tomando banho na maca, trocando de roupa, tudo. E o médico vinha deixar bem claro: você Aham. está entendendo o que é uma trombose? Você poderia morrer e tal. E aí É. depois eu fiz fisioterapia no hospital. Eu emagreci muito, porque a comida era muito limitada à minha alimentação. Então, E comida eu de acho que hospital não é boa, né? aí vinha escrito. Eu disse, gente, por que eu não posso comer ovo que tem escrito aqui? Por que eu não posso comer quiabo? E aí, quando chegou em casa, eu pesquisando, que eu fui entender por que alguns alimentos, coentro, alface, não que você não possa comer, né? Então, a gente, para quem tem trombose, a gente faz o controle, quando eu explico às meninas também, que eu tiro sangue para poder saber quanto é que tá. O meu caso tem que ficar entre 2 e 3. Eu acho que o seu é Ah, 2 e tá. 4, né? O médico ampliou um pouquinho. Você teve Covid? Não. Então, o meu médico ampliou um pouquinho por causa da Covid. Eu tive, né, no começo desse ano. Até hoje, meu nariz não funciona direito. Gente, E aí ele pegou e falou assim: não, Thalita, pode deixar ele um pouquinho mais alto. anticoagulado para você ficar mais tranquila, porque a gente sabe, infelizmente, que a danada da Covid também pode causar trombose. E muita gente não tem essa informação.
Eu tive essa Uhum. informação através de você, muita informação que eu tive através de você. E aí eu disse, gente, aí eu fiquei com mais receio ainda por conta disso. Eu lembro que eu ainda falei a meu namorado sobre isso, referente a gente sair e tal. Eu ficava, gente, se eu tiver, eu tenho medo, porque eu já tive trombose 2 vezes. Então pode Uhum. acontecer e vai ser pior pelos É. casos os sintomas da Covid. Uhum. Nossa, são coisas assim, né, que a gente pensa, é simples, mas não é. Quando a gente tá na pele ou tem alguém que a gente ama, é que a gente começa a pensar nisso. Olha aqui, a Fernanda aqui falando que teve trombose por causa da Covid. Olha aí, né? En- Muitos casos. Então, é, é muito importante. A Nicole, eu acho que ela chegou depois, Isa, ela falou assim, o que que você sentiu quando você teve trombose? Quais foram os sintomas? Conta pra gente de novo, porque ela perguntou. Tá, tá. A primeira trombose, eu fiquei uma semana sentindo febre, dor de cabeça, diarreia. E o meu último sintoma, que foi a perna. Então, eu lembro que foi em um domingo. A minha perna, eu acordei com minha perna o dobro do tamanho. E aí, na segunda-feira, eu fui para o hospital. E aí, na segunda-feira mesmo, já fiquei internada por conta desse último sintoma. Mas foi febre todos os dias. Eu não conseguia me alimentar direito. Eu sentia muita dor de cabeça, muita diarreia. Aí eu lembro que era falta de informação, que eu lembro que minha perna começou a... Quando eu acordei, minha perna estava muito inchada. Eu lembro que eu ainda falei com meu irmão, minha perna tá doendo. Minha perna tá doendo, minha perna tá inchada. Meu irmão comprou um salão, pai, se eu não me esqueço. Ele comprou um salão, pai. E aí eu Porque coloquei na pensou que é batata. muscular, né? A gente tem essa Exatamente. confusão. Sim. E eu lembro que eu fui tentar colocar um short, o short não Não passava da minha entrava. perna esquerda. Então, quando eu falo, gente, minha perna ficou inchada, é É inchada mesmo. muito inchada. Eu Muito. tive estrias, Isa. Na lateral, assim, eu tenho as marcas das estrias, porque inchou abrupto. Então a pele Exatamente. não segurou. Não sei se você teve estria, mas eu tenho estrias no ladinho, assim, ó, só na perna esquerda, porque o trem inchou muito e não é um inchadinho, é um inchadão. Exatamente. E quando eu falo, não, ficou inchado, o povo acha que é uma besteira, mas não, a minha perna ficou o dobro. E minha perna, eu lembro que meu pé também ficou inchado, que quando ele fez o teste aqui, ele fez o teste na minha panturrilha. E tava tão inchado que ele botou o dedo e ficou parecendo um bolo quando ele botou o É. dedo. Eu falei, meu Deus. Então, o último sintoma foi a minha perna, mas antes disso, foi cerca de uma semana e meia, eu sentindo muita febre, febre de 39, 40, eu tomava dipirona, passava no outro dia, eu já estava com outro sintoma. Então, e no segundo episódio, já foi direto minha perna. No segundo episódio, eu comecei a sentir um pouquinho andando e estava doendo, aí eu colocava meia. Só que não tinha mais como a meia dar jeito. E eu não estava tomando varfarina. Ah, Eu tá. estava só usando a meia, porque eu já tinha comprado do primeiro Uhum, episódio e na segunda eu não estava tomando varfarina, porque o meu tratamento foram 6 meses. Depois eu tá. parei. Entendi. E aí o segundo foi apenas mesmo a perna doendo. Aí eu já sabia que era trombose. E você faz uso contínuo da warfarina agora ou não? Como é que ficou o seu caso? Todos os dias, AS, controle. Aí eu já compro 2 caixas, já deixo aqui. É o AS Todas ou as é a minhas amigas. warfarina? Eu uso os dois. Os dois, né? Eu também. Os dois. O AS infantil e a varfarina. Eu uso os dois. Uhum, E entendi. você falou da trombofilia. Eu solicitei a minha médica os exames. Uhum, Só que eu estou esperando a resposta do plano, porque o meu plano, alguns exames, ele não cobre para poder saber se eu tenho trombofilia ou não. Então eu ainda é. não sei. Mas É, eu sinto que eu tenho. depois você me conta. E deixa eu te falar, a questão é que são exames mais de alto custo. Então, eles tentam dificultar um pouquinho, né? Mas se for para você ficar mais tranquila, eu acho que vale muito a pena. Sim. A Lua Raíca, Luara Ícaro, um profissional que trabalha em call center e fica muito tempo sentado. Qual seria o ideal para eles? Alternar em ficar sentado e levantar? Então, a indicação é que pelo menos algumas pessoas falam de 2 e 2 horas, mas eu de uma em uma
Porque eu trabalho também, gente. Eu trabalho das 7 às 7, 12 horas, né? A gente toca a vida, né, Isa? E minha É, supervisora tá aí na live. Eu sou call center. gracinha! Lu, te amo demais. Ela tá bem aí na live, fez a propaganda a semana toda da minha live. Ah, que Ela tá aí. linda! Fico E, contente. e no trabalho eu tenho. Eu acho que hoje eu fui trabalhar hoje que eu tava em home office e fiquei praticamente toda a pandemia, vou retornar para a empresa hoje. E eu lembro que antes da pandemia tinha um aparelho que ficava embaixo da minha PA para poder fazer exercício com o pé. E aí, Exatamente. aí é Parabéns. bom. Você levanta, você anda mesmo na PA, mesmo atendendo, para poder se movimentar. Uhum. Esse aparelho que ela tá falando, gente, é um apoio de pés. Aí Sim, ele é flexível e você pode fazer esse movimento aqui. Eu já postei um videozinho, né, que eu falo que é o acelerador imaginário. Mesmo o ideal no ambiente de trabalho é ter isso. A empresa da Isa está sim, de parabéns. Mas se não tiver, você mesmo pode fazer o movimento com os pés de acelerar. Porque isso você ajuda a empurrar o sangue para cima, que o sangue está ali lutando contra a gravidade, né, Isa? E sim, aí a sim. gente movimentando empurra o sangue para cima. É muito bom você fazer o seu relato, falar da sua profissão, porque ajuda, né, na a gente pensar. A sua supervisora é a Luara Ícaro? É? Isso, Lu. Ah, Cadê? é Não é Lu? muita. Pois é que essa menina é uma guerreira. Gente, Ah, é ela mesmo. isso é muito importante, que vocês entendem a dimensão da live. Agora, você, além de você compartilhar com seus colegas, porque qualquer pessoa pode ter trombose, né? Sim, A gente está ajudando a prevenir, né? Quantas pessoas ali no seu ambiente de trabalho têm algum fator de risco que é silencioso, como a exatamente. trombofilia, contra a síndrome de Cockett? E eu lembro que quando eu conversava, porque às vezes eu ia de meia para o trabalho e acabava conversando, acabava contando, e aí era curiosidade para todas as meninas. Isso, você teve trombose, por quê? E aí eu começava a contar. Gente, é isso. Aí eu tenho minha perna é um pouquinho mais inchadinha do que a outra. A minha perna esquerda ela tem um pouquinho mais de celulite do que a outra. Eu tenho varizes aqui um pouquinho na virilha. Tudo isso recorrente os dois episódios de trombose que eu tive. Então, Entendi. é muito importante. E do mesmo jeito que existem pessoas que teve trombose, que não tem esse apoio, que não tem um plano de saúde, que não tem um médico que possa tirar suas dúvidas, do mesmo jeito que eu te procurei, que eu te achei. Então é muito importante. Então hoje, quando as pessoas vêm perguntar, me falar, tirar dúvida, minha amiga que trabalha no shopping, eu falo, compra meia, você vai gostar, porque você fica muito tempo em pé. Eu não sei nem se ela tá aí hoje também, Beth. Aí eu converso muito com ela sobre isso, o quanto é importante, mesmo que não teve episódio de trombose, também utilizar meia para poder prevenir. Sim, 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 exatamente. Meu sonho, Isa, é que o Instagram, o conteúdo da vida e trombose pudesse chegar nas pessoas antes delas terem trombose. Mas, Sim, infelizmente, as pessoas chegam aqui depois. Eu agradeço, eu acolho, mas meu sonho é que fosse ajudasse em prevenção, sabe? Só que as pessoas veem assim, vida e trombose, pensa que tá imune, que nunca vai acontecer, né? A gente acha que só acontece com o vizinho. exatamente. E a questão também da idade, porque eu lembro que na primeira vez que eu fiquei internada, tinha técnica de enfermagem que ia no quarto para poder dizer, aí chegava perto de mim e falava, meu Deus, você é tão nova. Aí eu É. ficava, essa doença de velho? E Oxi! trombose não é doença de velho. Mas eram tipo 3, 4, chegava, menina da trombose, você tem quantos anos? Nossa! E o segundo episódio, a mesma coisa. Então tinham É. pessoas com mais idade que tava tipo no leito do lado e ficava, você tem quantos anos? Nunca vi. Então diz a gente. Existe muito preconceito em relação à idade. E por isso que eu uso a frasezinha, né? Que tem o filtro. Quem vê cara não vê Não vê trombose, trombose. sabe? Não vê, não Exatamente. vê. E aí o nosso papel é de multiplicar essa informação, né? Olha, pode Sim, acontecer com qualquer pessoa. Algumas
tem um risco maior que outras, mas que pode acontecer, pode. Se tem sanguinho correndo aí nas suas veias, Ex- pode acontecer. Exatamente, com certeza. Eu quero aproveitar, Isa, falar sobre duas coisinhas que me chamou a atenção na sua fala. Sim, Primeiro é sobre buscar informações e chegar até o vidrotrombose. Isso me deixa muito contente, porque é, todas as postagens que eu faço com muito carinho e com muita responsabilidade. Eu não sou médica, mas eu pesquiso em fontes seguras, sabe? Eu tenho muitos profissionais que me ajudam, né, a com orientação e eu também pesquiso artigos científicos, porque eu sou formada na área da saúde, eu sou psicóloga, eu sei o quanto que é importante informações de saúde ter um embasamento sério, né? E eu queria falar, né? Não sei se você sabe, queria falar sobre a jornada Vida e Trombose, para as pessoas conhecerem esse conteúdo, né? É um conteúdo pago, porque eu não tenho condições de disponibilizar sim. gratuitamente. Eu gastei um valor para fazer o conteúdo, mas é algo acessível, né? R$ 20, gente. E tem mais de 60 vídeos com informações que eu falo, que eu brinco assim que nem médico, nem o Google sabe. Por quê? É do dia a dia. As questões médicas, lógico, foram todas revisadas pelo um dos médicos mais top aqui do Brasil que me acompanha. Mas eu queria falar da importância, né, de buscar esse conhecimento, de vocês fazerem esse investimento. Aqui no Instagram tem muita informação, mas Sim. lá na jornada tem conteúdos organizados, né? E eu falo muito além, e principalmente questões psicológicas, né? Que nos afetam. Hoje eu recebi um post, depois eu vou postar ele, porque eu fiquei emocionada, de uma médica que está investigando trombofilia e está psicologicamente abalada, porque ela sabe o que significa ter trombofilia, né? Quais são os riscos. Então, assim, coloca a gente, né, todos como iguais, porque pode acontecer com qualquer um. Então, aí eu fico muito contente de saber que quando as pessoas chegam aqui na vida de trombose, elas têm muita coisinha para aprender, né? Muito. Minha Porque. amiga, ela começou a te seguir e Ah, ela tirando dúvida comigo. Então, ela nunca teve trombose. ai, que Ela participou gracinha. de tudo que eu participei. Ela tá aqui. Sandra, ela tá aqui, minha comadre. E aí, eu lembro que eu tava tomando banho, ela tava aqui na sala, ela, Isa, e por que ela é assim? E por que ela teve? E por que? Eu disse, Sandra, porque o dela é igual o meu. E comecei a explicar, ela, não, eu tô seguindo ela. E o que você posta? Ela, onde ela postou isso? Ela acabou de postar aquilo. E ela nunca teve. Ai, Então, que é muito bonitinho. importante para quem não teve ter a informação. Porque informação a mais é muito importante para você. Você pode ter um parente, uma amiga. Então, quando eu falo hoje que eu tive trombose, tem pessoas que não sabem. Quando eu falo, a Isa, que é uma colega do trabalho, não sei se ela tá aqui na live, ela falou comigo, quando ela soube que eu tive, ela fez, nossa, minha prima também teve. Eu acho que foi no pós-parto que a prima dela teve a É, trombose e ficou internada. Eu disse, não, manda ela participar e tal. Não sei se ela tá aqui na live, mas ela falou comigo isso ontem, Isa, eu vou mandar ela participar porque falta de informação. Para quem já teve, tem algumas informações que a gente não sabe, como eu também não sei de tudo, né? uhum, E ela que teve também não teve informação concreta dos médicos. Então, uhum. hoje eu comentei com ela, eu disse, velho, ela foi uma luz no fim do túnel, porque eu estava perdida. Então, quando eu achei o seu Instagram, eu comecei a aprender muita coisa de exercício que eu faço, de exames que eu comecei a pesquisar, de ver uma matéria e correr para poder pesquisar do Telegram. Então, são coisas que são importantes, sim, porque trombose mata. E é importante quem não teve e quem já teve procurar pesquisar e continuar se atualizando dessa doença. Gracinha. Não pode falar muito, não, que eu começo a ficar emocionada. Ai, ai. Somos duas.
a gente vai revivendo, né? Outra Sim, coisa que eu queria comentar, Isa, porque é uma novidade quentinha hoje, você falou do Clexane, né? Que é o nome sim. comercial da enoxaparina, que são as injeções que quando a gente está internada a gente precisa tomar. Se a gente quiser ser mamãe, né? Eu não sei, você tem vontade de ser mamãe? De gestar? Muito, Então, muito. você já vai precisar das picadinhas, né? Sim, Eu achei chama picadinhas de amor. É um sim. coraçãozinho com um monte de pontinhas que a gente usa para disfarçar a dor da agulha. Então, eu já vou colocar no site para disponibilizar para a gente vender para as mamães, porque ele pega os pontos nervosos da pele e aí a gente pressiona, vem dar a agulhada e aí disfarça a dor e a ansiedade. Porque Sim. quantas pessoas, isso é questão psicológica, quantas pessoas têm medo de agulha? Imagina você ter um medo de agulha, mas ter o sonho de ser mãe e precisar usar as danadinhas. Eu Então sou uma hoje, delas, porque muito ah, medo de agulha, vacina desde quando eu era pequena. Meu irmão entrou aqui na live. Vitor, te amo ai, que demais. gracinha. E ele, meu irmão, minha amiga, eles sabem que desde pequena eu morro de medo. Então, para mim, foi muito difícil. Então, eu lembro que eu tomava às 7 da manhã e às 7 da noite. Quando chegava a Entendi. noite, eu já estava Olha aí. sofrendo antes de ela entrar, porque eu Aí, disse, meu Deus. gente. Eu disse, gente, não é a questão da agulha. O líquido dói demais. O medo de você estar ali em um quarto de um hospital, em cima de uma cama. Então, envolve muita coisa. Então, eu Envolve. chorava. Eu ficava... Quando eu vi o barulhinho que a moça vinha, falava, vem a Clexane. E quando eu olhava em minha barriga, é tipo silicone, né? Eu acho que eu já vi isso também, para poder Não, dar... eu vou postar aqui. É um Sim, dispositivo de plástico, só que cheio, pontiagudo. Ele é em forma sim, de coraçãozinho. Eu vou postar aqui depois e vou te mandar. É super acessível, sim. R$ 19. Você flexiona assim flexiona não, né? Pressiona Pressiona, na sim, pele e aí vem com a picadinha. Eu comprei um para experimentar, né? Eu não tenho medo, graças a Deus, eu furo de boa. Só que eu fico, como eu sou psicóloga, eu sei o que é ter medo e fobia de sim, certas coisas. A gente não sofre, as pessoas pensam, mas é só uma picadinha, mas a questão não é a picadinha em si, é tudo que envolve, que tá envolve. nessa situação, Sim, entendeu? sim, Então, esse produto é o produto novo que eu tava pensando, porque além das mesas, tem um monte de coisa, gente, minha cabeça não para. Tudo, tudo, tudo pensando na gente que teve trombose. Então, hoje a gente conseguiu já colocar no site, e aí eu vou disponibilizar, porque eu tava muito ansiosa, né, para poder achar e falar para vocês. Então, com certeza, quando você for mamãe, você já vai ficar tranquila com as picadinhas. eu sigo algumas páginas da de bebê arco-íris, aquelas fotos que tem a Clexane em formato de coração. Aham. E eu já fico imaginando, fico, nossa, eu tomei, foram 15, a internação foram 18 dias, a segunda 15. Imagina quem tem que tomar essa injeção 9 meses e também E um depois do pouquinho antes. nascimento do neném. Exatamente. E eu Uhum. fico, meu Deus do céu. Eu E, fico imaginando, porque e é importante, Isa, porque a própria gestação e o puerpério são fatores de risco para trombose. Então, a gente tem sim, que cuidar mesmo. Não desistir do sonho, mas cuidar direitinho, né? Você tem exatamente. mais alguma coisa Desistir para jamais. compartilhar com a gente? Porque, ó, eu pus Não, o cronômetro aqui, olha o tanto que já deu quase 50 não. minutos. E eu te agradeço que você falou assim: eu sou um pouquinho tímida, mas você é linda. Gostei Meu demais de amor, conversar com você. Eu obrigada. amo ouvir os sotaques, né? Porque do Oxi, né? É muito legal a internet. Eu acho que quando a gente faz bom uso da internet é maravilhoso, Sim, né? Olha a oportunidade, né? Meu sonho, na verdade,
é que um dia a gente possa fazer um encontrão de seguividas, todo mundo de meia, e a gente tirar um monte de foto. Quem sabe um dia a gente realiza, né? Ai, com certeza. Não vai faltar oportunidade. Eu tenho certeza que isso um dia vai acontecer. Vai ser muito lindo. Vai ser Todo mundo lindo. junto contando suas experiências. Eu que te agradeço pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz pelo convite. Eu gosto muito de falar minha história, porque eu sei que, do mesmo jeito que a sua história me ajudou, eu espero que a minha também possa levar informação, tirar dúvida de alguém, que tem alguém na família, ou que também que se já cuide de você, cuide da sua saúde, para poder prevenir essa doença. Queria agradecer também todo mundo que está na live, minhas amigas que estão aí, minha comadre, te amo demais, Sandra, Renata, Luciana, Vida, meu irmão. Gracinha, toda a Muito família. obrigada mesmo. Esse apoio é maravilhoso, né, Isa? Muito demais. Eu lembro que no meu primeiro episódio de trombose, como a gente não sabia ainda do que se tratava, eu morava com meu irmão, meu pai não morava com a gente, então meu pai veio do bairro dele de noite. Meu pai dormiu comigo na minha primeira noite no hospital. Gracinha. E eu lembro que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar, porque eu nunca tinha visto meu pai chorar. Então, no segundo ou foi terceiro dia, eu estava dormindo, quando eu acordei, ele já estava do meu lado chorando. E eu, sem saber o que falar para ele, calma, pai, eu vou ficar bem e tal, porque foi uma interrogação para todo mundo. A gente não sabia muito bem o que ia acontecer. Então, eu tive apoio muito das minhas amigas de infância, Sandra me apoiando como sempre, meu irmão também não me visitar. Se preocupa, tá usando a meia, tá tomando remédio ainda. Olá, viu? Tá caminhando, você engordou, vai emagrecer, não sei o que, você sabe. Então, meu pai também. Então, é muito importante ter essa rede de apoio, e não só na questão da doença, mas também na nossa vida, né? Muito importante. Nós somos seres sociais, a gente precisa de outras pessoas para a gente viver feliz. Sim, com certeza. Um beijão, então. Depois Beijo. eu disponibilizo a live. Todas as lives ficam lá no YouTube, eu mando para você, tá bom? Um beijo. Quem quiser ver Clarissa, minha amiga. Muito obrigada, viu? Boa noite, gente. Eu que Tchau. agradeço. Boa noite, meu povo. Tchau.